Muito boa noite a você que está em casa nos acompanhando no nosso canal. Está começando mais um programa Você na Política, com a Grazi, aqui nos estúdios da Top TV. Muito obrigada a todos vocês que estão aproveitando as informações que levamos até a sua casa, com o apoio cultural, então, aqui na Top TV, da loja Mãe da Guria, loja lá de Bom Jesus do Oeste. Um abraço à minha sócia Jardine Schroeder, que com certeza está acompanhando a programação. E hoje, aqui nos estúdios da Top TV, do programa Você na Política, eu estou com a companhia do seu Matheus Oliari. Muito boa noite, seu Matheus. Ele que é agricultor e presidente do partido do PT, do Partido dos Trabalhadores da cidade de Modelo, Santa Catarina. Muito boa noite, senhor Matheus. Boa noite, Grazi. Boa noite ao pessoal que nos escuta, que acompanha esse programa, que com certeza é muito importante porque é esclarecedor, e dizer da satisfação que eu tenho de estar aqui dialogando com você e conversando de um assunto que, ao meu ponto de vista, é muito importante, né? Tendo em vista que todas as decisões da vida ou da morte de uma pessoa, ela passa pelas questões políticas. Então, e nesse momento histórico que o país vive, no momento de eleição, então é muito importante. Eu já agradeço de antemão o convite para estar aqui dialogando com você. Estou aí disposto para responder a pergunta que você achar que deve ser feita. Eu que agradeço pela tua disponibilidade, aproveito e deixo o convite a todos vocês que estão nos acompanhando pelo canal, você que é político ou que de alguma maneira é influente na sociedade, no ambiente em que você vive, para que você venha participar do nosso programa. É um programa que não tem cunho político, nós recebemos aqui todos os partidos, todas as pessoas que são influentes na sociedade e queremos ouvir você na política. Qual é a tua história? Em qual momento da tua vida você passou pela política? Quais são as marcas que você deixou na sua cidade, no seu local de vivência, né? Então fica o convite a todos vocês para participar do nosso programa aqui na Top TV. Muito obrigado, senhor Matheus, pela presença, por estar aqui no programa Você na Política. E para iniciarmos, já que vamos dar uma descontraída, já que você é de Modelo, então conta para nós como se chama quem nasce em Modelo. Eu digo que quem nasce em Modelo é Gisele Bündchen. Embora que a gente lá que diga Achei que é modelense. Fosse modelense. Então é Gisele Bündchen, né? Eu sempre brinco, tá? Que o meu nome é Grazi, né? Mas não é a Grazi Massafera. Mas tá valendo, né? Já vale alguma coisa, né? Grazi tá ótimo. Então, seu Matheus, já a gente tem uma descontraída e você, então, é agricultor, né? Está representando os agricultores no programa de hoje e também é o presidente do PT, do Partido dos Trabalhadores da cidade de Modelo. Nós, como comentava antes, recebemos todos os partidos aqui nos nossos estúdios e deixamos o convite para quem quisesse fazer presente. É um prazer receber aqui, né? Então, eu vou iniciar a pergunta de hoje, quero que o senhor comente um pouco, né? Pode se estender, nós temos tempo. Comente um pouco da sua trajetória, da sua história na vida privada, né? Quem é Matheus, o que o senhor faz no seu dia a dia, sua família, e também como que iniciou essa história no PT, tá? Vamos por partes, né? Vamos pela vida privada. Bom, é difícil a gente falar da gente mesmo, né? A gente gosta mais de falar dos outros. Né? É ótimo falar dos outros. É mais fácil, atraente, né? Bem mais fácil. Mas eu, como você disse, eu sou agricultor, sou filho de agricultores, né? Nasci no município de Chapecó, no ano de 65. Meus pais, na época, arrendatários, né? Com 1 ano de idade, eles adquiriram uma pequena área de terra no município de Modelo, né? Eu cheguei em Modelo, eu tinha 1 ano de idade, onde permaneço naquela propriedade até hoje. Então, por ser filho de uma família bastante religiosa, bastante ligada à igreja, muito cedo eu ingressei nas pastorais sociais. Então, eu costumo dizer que a minha trajetória de luta, de tomada de consciência, de busca por um entendimento da sociedade, ela começou lá nos meus 14, 15 anos, quando eu entrei na Pastoral da Juventude, como dirigente de grupos de base da PJ,
E aí a gente já discutia conjuntura, discutia a questão da distribuição de renda. Na época estava muito forte o êxodo rural, a gente procurava entender o que estava acontecendo no campo, em que os agricultores, de uma hora para outra, abandonavam suas propriedades, entregavam, saíam, iam para a cidade. E aí entendendo e acompanhando que essa busca era uma busca muitas vezes no desespero de encontrar uma vida melhor, uma oportunidade melhor, e o paradeiro dessas famílias foram engrossando as favelas, as periferias dos grandes centros que se formou nessa época, né? Ao mesmo tempo que a Revolução Verde avançava no campo com a mecanização, que houve um avanço muito grande na agricultura, a mecanização, a questão dos adubos, das sementes, mas, por outro lado, ela gerou um problema social muito grande. E nós já naquela época, lá no início dos anos 80, nós debatíamos sobre esses problemas. Não se tinha a mínima intenção ou a mínima noção dessa questão política, nem política e nem partidária, né? Porque existe uma diferença da questão, o que é cunho político e cunho partidário, né? Sim. Então a gente não tinha a mínima... até a gente tinha uma certa aversão à questão política. Não tinha nada a ver com partido, exatamente. com política. Era Mas a gente sociedade. estudava política, né? Estudava Sim. conjuntura, estudava todo o que o ser humano, assim, na verdade, vivencia, tanto a questão principalmente rural, porque era ali o nosso mundo, a nossa vivência, né? E no final aí dos anos 80, mais precisamente no ano de 88, já um pouco antes, 87, a gente acompanhava pela televisão os programas políticos e chamava atenção alguma maneira com que o Partido dos Trabalhadores expressava o seu modo de agir, o seu modo de ver a sociedade, a sua filosofia de sociedade, né? Uhum. E que chamava atenção, que vinha muito de encontro àquilo que a gente estudava lá atrás nos grupos de base. Aí eu já era pai de família, né? Tinha casado e... Tem esposa, então? Sim, tenho esposa, tenho 3 filhas. Eu costumo dizer que eu sou um pai que não tem filho, né? Eu tenho 3 filhas, né? Mas muito feliz com as filhas que eu tenho, com a família que a gente constituiu. Elas ainda residem na cidade de Modena? Não. Elas já saíram, tem 2 em Chapecó, uma em Florianópolis, né? Então só eu e minha esposa na propriedade, hoje tocando a propriedade. Sim. Agora em contato assim permanente com elas, né? Sem dúvida nenhuma. Mas então ali no final dos anos 80, a gente começou a perceber que por meio da política a gente pode melhorar a vida das pessoas. Uhum. E o PT na época vinha com uma proposta muito forte, até então bastante radical na questão de ver a sociedade. Qual era a proposta? Bom, o PT tinha uma proposta um tanto de implantação de um socialismo, né? De um socialismo autêntico, democrático, mas a forma, claro, estava no início da sua formação, da criação do partido, e na época assim bastante radical. Nós tínhamos assim aquela visão da ruptura com o Estado burguês, né? Nós via o inimigo em tudo canto esquina. Era muita utopia que a gente tinha, e a utopia, não digo que a utopia seja algo assim que não foi bom, mas ela é necessária para alimentar os nossos sonhos, porque a gente não alcança nunca a utopia, mas ela faz com que o sonho seja possível, porque ela deixa a gente inquieto e move a gente sempre a caminhar, né? É como se você vê uma montanha lá adiante, você quer chegar nela, a hora que você chega nela, você vê outra montanha ainda maior lá na frente e procura buscar. Então, ela te motiva a caminhar sempre, né? E a gente buscava essa sociedade perfeita, utópica. Era tão gostoso aquele sonhar coletivo que a gente tinha, né? E aos poucos o partido foi crescendo, foi tomando proporções assim maiores, veio as primeiras administrações, e aí quando você se depara com o poder, a gente percebe que as coisas não são um conto de fada, não são aquilo que a gente imaginava que era. Porque ali, dentro de uma sociedade democrática, você tem que conviver com os opostos. Você não é mais um prefeito, um governador, um vereador, um presidente de um partido. Você está ali diante de uma sociedade que engloba todos os partidos. E você tem que trabalhar com esse diferente. E a gente começou a perceber que aquele socialismo utópico, ele não se implanta da maneira pela nossa vontade.
Ele, obrigatoriamente, ele tem que passar por uma formação do ser humano, por um entendimento do ser humano. E hoje, eu, nesses anos que eu tenho de atuação dentro do Partido dos Trabalhadores, eu percebo que no Brasil ele não se aplica, né? Então, o que a gente faz? A gente começa a se adaptar dentro desse modelo. E à medida que o partido foi crescendo, começou a vir cabeças que pensavam diferente, a própria, como eu disse, a própria chegada ao poder, a gente se depara diante de situações que não é aquilo que você imagina, ali dentro a coisa muda, né? Sim. Você tem que negociar, você tem que fazer concessões, e isso tudo faz com que você começa a mudar o teu jeito de pensar. Eu, por alguns momentos, eu questionei muito a minha permanência dentro do PT. Eu ia te questionar, só para a gente recapitular. Então, em 88, o senhor se filiou ao Partido dos Trabalhadores. Nesse momento, já estava em Modelo, já era agricultor na cidade de Modelo ou ainda em Chapecó? Sim, Modelo. Eu vim para Modelo no ano de 66. 1966. 66. Então, já há muito tempo eu estava em Modelo, né? E foi ali que eu vamos dizer, construí toda a minha história de vida. Foi ali, eu tinha 1 ano de idade quando a gente chegou, né? Então, ali, conhecidos de um casal ali e tal, que fundaram o Partido dos Trabalhadores, foi um dos filiados que iniciou na fundação do Partido dos Trabalhadores em Modelo, né? Então, como eu vinha dizendo, essa questão do socialismo, eu vejo que é uma utopia. Nós não podemos perder isso de vista, porque isso nos move, pelo menos, a buscar uma sociedade, um sistema que seja de um bem-estar social. Mas não da forma radical como o senhor coloca. Isso não existe, não é aplicável dentro de uma sociedade como a do Brasil. Não é. Você pega no mundo, há umas exceções em que fez isso de forma radical, uma ruptura com o Estado. Fala-se muito de Cuba, né? Exatamente, Cuba é uma exceção. Cuba é uma exceção. Se a gente olhar no sistema de Cuba, nenhuma sociedade capitalista sobreviveria os anos que Cuba sobreviveu, conhecendo o espaço geográfico de Cuba, as riquezas naturais que tem Cuba, que é um país extremamente pobre de recursos naturais, nenhuma sociedade capitalista sobreviveria a tantos anos de boicote econômico. Nenhuma. Mas você acredita que a situação de Cuba hoje é em virtude dessa forma de política ou pela falta de recursos naturais? Não. Vamos dizer, Cuba tem uma falta de recursos naturais muito grande. A base da produção de Cuba é cana e o tabaco, né? Muito pouco se produz de alimentos, eles dependem muito do exterior, e aí é que vem a política criminosa dos Estados Unidos do boicote, né? O que fez Cuba? Cuba investiu pesado em educação e em saúde. Hoje, por exemplo, mas o sistema não dá certo, o sistema de Cuba. Nenhum país do mundo pode ostentar que, como Cuba tem um painel enorme no aeroporto de Havana, diz, hoje milhões de crianças vão dormir na rua, nenhuma delas é cubana. Então o que eles investiram? Em distribuição de renda, investiram pesado em educação, eles garantiram 3 elementos básicos para a população, que é segurança, educação e saúde. Então um povo que tem esses três elementos garantidos pelo Estado é um povo que evolui. Se você conheceu algum cubano, e claro que sempre tem lá não é unanimidade, tá? Tem os que divergem daquele sistema, mas se olhar muitos cubanos que têm o conhecimento, eu tive contato com muitos cubanos, né? Eu iria te questionar isso. Eles falam, dizer, Cuba, tinha uma médica em Modelo que era cubana, que tinha uma amizade muito grande com ela. E um dia alguém questionou ela, é justo você devolver o teu trabalho aqui, ganhava 10 mil, 6.500 você entregar para o governo cubano? Diz ela, é justo. Vamos dizer, caiu a capa da gaita de muita gente, inclusive para mim. Como tu acha justo você trabalhar e devolver essa quantia? Diz ela, porque o governo garantiu o meu estudo e a minha alimentação com dinheiro público, né? Transporte. Eu tenho 2 filhos que estão fazendo medicina, nenhum deles paga o estudo, alimentação, tudo de graça. Esse dinheiro é para financiar os que estão lá. Então, é uma outra concepção de sociedade. Para ele se aplica. Aqui no Brasil não se aplica esse modelo. Eu acho bom nós não perder de vista esse modelo de sociedade.
para, como eu disse, para a gente buscar pelo menos um estado de bem-estar social. Garantir o básico para as pessoas, que todos tenham uma oportunidade de um bom emprego, acesso à educação, uma educação de qualidade pública e gratuita, a uma saúde de qualidade pública e gratuita, a uma segurança, viver com segurança. Né? Na igreja a gente aprendeu muito que a paz ela é fruto da justiça. Né? Então, um país que pratica uma justiça social, ela tende a caminhar numa busca de uma paz entre as pessoas, entre os povos. Né? Então, tudo isso, vamos dizer, toda essa história aqui, me fez eu chegar até o Partido dos Trabalhadores e ficar até hoje. Quer dizer, no momento em que eu comecei a questionar a minha permanência no Partido dos Trabalhadores, quando eu comecei a perceber que inimigos históricos estavam vindo para dentro do governo. Algumas políticas desenvolvidas não era aquela que a gente esperava. A gente esperava um governo mais enfático, mais radical, mas logo a gente percebeu, não, isso não é possível. Não é possível, você tem que trabalhar dentro do sistema cultural do nosso povo. Como é que você vai romper uma cultura que se cristalizou durante os tempos? Então, tu entende que a nossa cultura é capitalista? É capitalista, sem dúvida nenhuma, é capitalista. O Brasil nunca teve, em momento algum, período socialista. O período que não fosse capitalista. Então você pode, dentro de um sistema, aquilo que lá atrás nós entendíamos que era impossível, você pode sim, de uma forma, tornar o capitalismo um pouquinho mais humano. Em que ele possa ver o ser humano como a sua maior riqueza. Mas não é possível você conviver numa sociedade que produz um dos maiores produtores de alimento, conviver nessa sociedade com mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Nós não podemos se aquietar diante dessa situação. Isso tudo vai levando, né? E eu sou da seguinte opinião, eu sou muito de procurar tornar indivisível o que você fala com aquilo que você faz. E aí, isso é o que te dá moral, muitas vezes, para você falar, para você questionar, para você propor, né? Quando você tem a tua fala que caminha do lado com a tua prática. Condiz com as tuas atitudes, Exatamente. né? Bom, tu falou que em algum momento você se questionou se realmente você estava no partido certo. Por que você se questionou? Pelo fato do radicalismo, então, dessa questão muito radical do socialismo, mas depois teve essa mudança que tu comentou que seria impossível. Então, você voltou, se fortaleceu no partido, acreditou mais no partido, e por que tu acreditou mais? Foram duas coisas. Você citou uma das coisas você citou, a questão do radicalismo. Eu entendia que deveria ser mais radical. Essa era a minha. Mas quando o Lula chega ao poder em 2002, eu entendi que agora vamos fazer todas as reformas que a gente sempre sonhou que deveria ser feito. E essas reformas não estavam acontecendo. Não estava acontecendo. Né? E não acontecendo essa reforma, era impossível você colocar em prática um sistema socialista. Era impossível, sem fazer algumas dessas reformas, principalmente as principais delas. Né? Foi um dos fatores. Né? Outros fatores, a entrada para o governo, como eu falei, de pessoas que não eram da nossa linha de pensamento. E um terceiro fator, algumas das pessoas que chegaram e se lambuzaram na corrupção. Né? Na minha cabeça, era inadmissível pensar alguém dentro do Partido dos Trabalhadores que se envolvesse em corrupção. E teve gente que se envolveu, que se lambuzou na corrupção. Sim. Né? Mas aí, quando você começa mais friamente a analisar, muitas vezes, em muitas famílias, alguém desagarra e vai por um caminho totalmente errado do que historicamente toda aquela família trilhou. Então, quando o partido começou a crescer e se fortaleceu, entrou gente de todas as agremiações, vieram hoje o Partido dos Trabalhadores, tem quase 2 milhões de filiados. É impossível você, não só nessa dimensão, mas é impossível você saber seriamente ou com toda clareza se um ser humano é honesto ou não, sem que ele tenha oportunidade de provar isso. A gente parte sem que ele esteja no poder, isso, né? A gente parte sempre do princípio da honestidade. E nós não podemos perder isso de vista. Nós temos sempre que acreditar que o ser humano é honesto. Agora, quando ele tem o poder na mão, ele vai provar se ele é ou se não é. Né? E aí teve tudo isso.
todo os casos que aconteceram, embora teve muitos ali dentro que de fato foram politicamente perseguidos, isso eu falo com toda clareza e com toda convicção, né? Perseguidos politicamente, porque nós ainda temos uma sociedade que corre nas veias o sangue escravocrata, né? Uma elite que não aceita que a classe de baixo sobe, né? Tu pega o patrão, quando percebeu que os filhos dos empregados não ia mais ser empregado dos filhos dele, né? Isso a gente via muito. Ouvia muito se queixar que os aeroportos se tornaram rodoviários. Teve comentaristas de televisão, de grandes televisões aqui no estado, né, que disse que a culpa dos acidentes era desses governos que fizeram com que o pobre tivesse acesso a um carro, que lotou as estradas. Isso é a demonstração de que não aceita que a classe de baixo sobe um degrau. Sabendo que a classe alta ganhou muito dinheiro durante os governos do PT. Então... Fazendo uma análise de quando você resolveu ingressar no PT, todo o histórico do PT, do Lula, Dilma, hoje, você se dá por satisfeito? Você fez a escolha correta no teu pensamento de estar filiado ao PP? Em nenhum momento tu te arrepende? Você acredita mesmo que fez uma boa escolha? Sim, eu tenho convicção plena disso. Convicção plena disso. Eu, dentro dos sistemas antes do PT assumir o poder, eu sou uma pessoa que eu estudei 4 anos. E meio que intercalado, eu não ia todos os dias na escola, eu não podia ir todos os dias na escola. Eu mal aprendi a ler e fazia as 4 operações da matemática. Eu adquiri o gosto pela leitura vendo meu pai ler. Meu pai é uma pessoa que tu lê bastante? Eu leio muito, eu adoro ler. Eu dediquei muito tempo da minha vida lendo, né? Mas eu entendi a importância que tem uma formação, um curso superior para alguém, e tu não imagina o que passava dentro de mim quando eu via minhas 3 filhas sabendo que elas nunca iam poder cursar uma faculdade, no entanto, as minhas 3 filhas têm curso superior. E elas te apoiam nessa mesma ideia? Integralmente. Né? Elas entendem que a mais nova cursou a Universidade da Fronteira Sul, que é resultado da luta de um povo que se organizou, que pediu que o Oeste Santa Catarina precisava ter uma universidade federal pública e gratuita de qualidade, voltada para as pessoas, principalmente para as pessoas que vêm de uma escola pública, porque aqui a realidade mais é essa, que é muito mais fácil você ingressar quando você tem essa preferência, porque aí entra a questão das cotas, né? Eu penso que um dia nós não vamos mais precisar de cotas. Eu sonho com esse dia. Mas ela é necessária hoje para garantir que o pequeno também consiga chegar na universidade. Então, ela tenha pleno conhecimento que ela estava dentro de uma universidade graças a toda uma luta e a um governo que fez essa opção. Dentro dos governos do PT foram criados 18 universidades novas, 172 campos universitários espalhados por esse país e nas cidades onde antes não tinha. Então, é muito importante ressaltar isso. Né? A própria saúde teve um acréscimo em ganhos reais acima da inflação em 83% durante os governos do PT. Então, eu tive a infelicidade de ter um problema de saúde com a minha filha mais velha. Ela teve meningite com 26 anos de idade, eu fiquei 97 dias internado com ela dentro do hospital de Marieta Bornhausen de Itajaí, um hospital de grande porte, de altas complexidades, sem gastar um único centavo. Isso não veio do nada. Você é só olhar a quantia de caros que tem espalhado da saúde por aí e o que tinha antes. Então eu tenho plena convicção que eu fiz sim uma boa escolha. Eu, na minha propriedade, como agricultor familiar, hoje eu me culpo muito por não ter sucessão familiar na minha propriedade. Porque é muito culpa minha isso. Porque as minhas filhas cresceram no período de formar a consciência, o entendimento, elas cresceram me ouvindo falar que roça era um lugar ruim.
Era um lugar de sofrimento. Eu acho que é cultural e você que está sendo entrevistado, mas também posso colocar que ouvi muito isso. E com 18 anos também me mudei para Chapecó justamente com esse pensamento. Porque eu sou filha de pais agricultores, né? E plantávamos fumo e eu pensava todo santo dia, meu Deus, eu tenho que estudar e sair daqui, porque não quero plantar fumo, né? Então eu entendo do que tu está comentando, do que tu está falando. E eu durante quando eu falo de você fazer aquilo que você prega, por muito tempo dentro dessa formação eu fui adquirindo uma consciência ambiental, uma necessidade de você fazer algo de preservação ambiental, o cuidado com os animais, o cuidado com a floresta, o cuidado com a água. Eu fui amadurecendo muito dentro dessa ideia. E aí comecei a me questionar muito o uso de insumos, principalmente dos venenos, né? Não só dos adubos químicos, mas dos venenos usados na agricultura de forma indiscriminada. Eu comecei a perceber que muitos agricultores, naquilo que é do consumo da família, é uma horta separada e aquilo que é o produto para vender para o mercado é outra horta, é outro tipo tratamento, de produto, outro trato cultural que eles dão. Então, tudo isso começou a me fazer pensar, né, de uma maneira diferente de fazer agricultura. E em 96, eu optei por um modelo agroecológico de agricultura. Daí eu comecei a transformar a minha propriedade, converter ela em propriedade orgânica. Eu tive um apoio muito grande do meu pai, que sempre teve aversão à questão dos venenos, embora ele tenha sido um dos pioneiros no uso dos adubos nitrogenados, das sementes híbridas, mas os venenos ele sempre resistiu em adotar. E foi eu e meus irmãos, depois, quando a gente começou a tocar mais a lavoura, que não, vamos usar veneno, né? E em 96 comecei a fazer o caminho inverso. Em 98, uma propriedade de 34 hectares de terra, tinha toda ela convertida a orgânica. Olha. Então hoje eu continuo produzindo até hoje produtos orgânicos na minha propriedade. É uma propriedade orgânica. Né? E durante os governos eu tive um grande impulso, eu já estava saindo da lavoura, mesmo dentro da produção orgânica, porque eu não conseguia comercializar a minha produção de forma diferenciada, eu produzia orgânico, vendia na vala comum. E durante os governos do PT, através das políticas públicas de aquisição de alimento dentro do programa Fome Zero, eu conseguia vender esses produtos para o governo federal e esses produtos iam parar na merenda escolar. Iam parar nas creches, iam parar nas repartições públicas, nos hospitais, no departamento de promoção social. E isso fazia com que o consumidor pobre lá da cidade, que não tinha dinheiro para comprar esses produtos orgânicos no mercado, conseguiam se alimentar de forma gratuita e eu ganhando para produzir. Então ali eu tive o grande impulso que consegui melhorar a minha propriedade e hoje eu costumo dizer que eu tenho, não sou uma pessoa que tem dinheiro, né? Continuo sendo pobre, mas eu tenho a vida que eu sempre pedi a Deus. Tenho uma vida digna, não tenho dívida, consigo fazer a minha viagem no final do ano com a minha família, consigo tirar o tempo para mim descansar, o tempo para o lazer. Então, isso tudo foram conquistas de uma opção política, sim. De uma opção política. Então, já contou para nós um pouquinho da tua história na lavoura, como agricultor, tua família. Também já estamos aí, acho que há uns 40 minutos, né? Precisamos nos encaminhar para os finalmente. Mas foi muito bom tê-lo aqui nos estúdios. E como estamos em ano eleitoral, a pergunta de praxe, né? Precisamos perguntar, precisamos saber qual é o teu pensamento, a tua visão. Bom, você é o presidente do partido do PT, você acha que é possível o Lula ganhar essa eleição? Como que vai ser isso? Fala um pouco para nós da tua opinião. Eu tenho plena convicção que nós vamos vencer essa eleição. No primeiro turno? Eu acho que sim. Tem uma chance muito grande de vencer no primeiro turno. Mas se não for no primeiro turno, com toda certeza, no segundo turno, nós vamos vencer essa eleição. E eu penso que nós vamos transformar novamente esse país. Não vamos ter a infraestrutura, os recursos que tínhamos em 2003, quando assumimos o governo pela primeira vez, mas, por outro lado, nós vamos ter um país menos endividado que a gente pegou. Que a gente pegou um país que devia para o FMI, que tinha uma dívida pública interna de 68% do PIB e entregamos com 36%.
Então, uma redução, pagamos o FMI, ficamos credores do FMI e formamos uma reserva cambial de 370 bilhões de dólares. Então, convertendo para real, para ver, é quase um PIB que nós tínhamos aí de reserva cambial. E que hoje já foi gasto um pouco, claro, veio a pandemia, essas reservas é feita para isso, né? Mas que ainda tem uma boa fatia dessa reserva cambial, não temos dívida com o FMI, e a nossa dívida pública, embora tenha aumentado, mas não está no patamar que estava em 2003. Então eu acredito seriamente que é possível, sim, melhorar esse governo, tem que incluir o pobre no orçamento, porque é o pobre que faz a economia girar. O dinheiro que os bancos recebem, que o sistema financeiro recebe, não gira a economia. O que gira a economia é o dinheiro que o pobre recebe. Porque ele vai no mercado, mas tem aquele que compra cachaça, tem aquelas exceções sim, mas pelo menos o que fabrica cachaça vai ganhar. Né? Sim. E eu acho que tem que voltar a investir pesado na educação. A educação hoje, no fim de semana passado, eu recebi na minha propriedade um grupo da UDESC de acadêmicos, e aí conversando com eles, a triste notícia, o campus de Pinhalzinho, turmas com 5. Né? Então eu acho que isso onera o Estado, isso é um desperdício de dinheiro público, nós temos que dar condições para que os cursos voltem a ser disputados novamente e que encha as salas de aulas de acadêmicos, porque só a educação pode salvar esse país. Matheus, mas todo esse histórico, prisão do Lula, né? Tu acha que isso não influencia de alguma maneira nas eleições? Não. Porque, tu acredita mesmo eu que ele é acredito inocente? que uma parte eu não acredito, eu tenho certeza que ele é inocente. Tenho certeza que é inocente. Porque alguém que tinha um PIB de trilhões na mão, no final do julgamento, o juiz dá a sentença e diz que condena por fatos indeterminados. Pela primeira vez na história do judiciário se fez isso. Condenar alguém por fatos indeterminados, por um triplex que ele nunca teve no nome, que nunca usufruiu, que ninguém da família dele usufruiu, devastaram a vida dos filhos dele. Porque se ele teve a audácia de roubar aquele triplex, não foi só o triplex que ele roubou. O ladrão que é ladrão, ele não rouba pouco, ele rouba muito. O Lula tinha trilhões de orçamentos na mão. Ele continua morando no mesmo apartamento. Continua na mesma vida simples que ele sempre teve. E a história vai mostrar isso. Já está mostrando, mas a história vai mostrar que o Moro foi parcial, que o Dallagnol foi parcial, que eles tiveram todo um processo arquitetado, um plano de golpe, porque já viu derrubar uma presidente por pedaladas fiscais? Isso nunca aconteceu. Pedaladas fiscais, o pessoal pode achar que é um grande crime, é pegar dinheiro de um setor para cobrir, de repente, o orçamento no outro setor e depois devolver lá. É como nós na família fizemos. Às vezes a gente tem um dinheirinho reservado para pagar a luz e outro para pagar o mercado. A luz é uma coisa que não espera, faltou dinheiro para a luz, você pega do mercado e joga lá. No mês seguinte você devolve. Então foi isso, esse foi o crime que a Dilma fez. Mas na verdade foi todo um sistema arquitetado, né? O país estava se tornando autossuficiente da produção de petróleo, a construção civil aqui dentro estava decolando e o setor de exportação de alimentos embutidos, carnes também. E você pode ver que a Lava Jato, de forma criminosa, pegou esses 3 setores. Quebrou a indústria da construção civil, firme em cima da Petrobras, cadê o pré-sal, que era para gerar trilhões dos royalties, e tentou atacar a indústria de carne. Quem não lembra das carnes de papel, da linguiça de papel? E nada disso tinha acontecido. Então ela atacou os 3 setores que estavam fazendo com que o país se tornasse um dos países de primeiro mundo. Nós avançamos da 14ª para a 6ª economia. Como é que explica isso? Vamos dizer, se o Lula roubou, não estou dizendo que não houve roubo dentro do governo. Teve roubo sim, mas teve fiscalização. Hoje se impõe sigilo de 100 anos. É inadmissível isso. Tem que investigar. O Palocci roubou. O Delcídio Amaral roubou. Esse pessoal tem que ser punido exemplarmente. Agora, vamos colocar os pontos no i. O que o Lula roubou? E tu acha que, apesar de todo esse histórico, ele tem capacidade e competência para administrar o país? Sim. Principalmente por ser uma pessoa que não guarda rancor. Eu pessoalmente, se estasse no lugar do Lula,
eu saía de dentro daquela prisão com uma foice na mão. Eu não tenho essa grandeza que o Lula tem. E ele saiu, o Lula é uma pessoa que não guarda mágoa de ninguém. O Lula foi preso no tempo da ditadura militar por reivindicar. Ele apertou a mão dos caras que prenderam ele. É uma pessoa que está livre de rancores, de mágoa, essas coisas. Então, e uma pessoa que acumulou muita experiência do governo, e hoje essa vinda do Alckmin, para muitos petistas, ela não soa bem. Como eu disse antes, vem da direita, de um outro setor, mas é alguém que vem para somar. Bem ou mal, o Alckmin governou São Paulo por N mandatos. Ele tem uma experiência administrativa acumulada muito grande e tem essa aproximação com o empresariado. E nós precisamos fazer essa aliança com o empresariado, sim. Ou nós não vamos desenvolver o país. Muito bem, Matheus. Fico muito agradecida pela tua presença aqui nos estúdios da Top TV. Você realmente tem um conhecimento, não podemos negar, e assim, ficamos gratos que tu tenha participado dessa entrevista, para que as pessoas em casa também entendam que não temos um cunho partidário aqui nesse programa, vamos receber todos os partidos, desde que haja o interesse de participar e a coragem de expor a sua opinião, né? Eu aqui nesse momento sou neutra, mas com certeza lá na minha casa, no meu 2 por Nada, eu tenho a minha opinião formada. Mas fico muito feliz que tu tenha vindo, que tu tenha tido essa coragem de colocar a tua opinião, de dizer o que tu pensa, você que é agricultor, que também defende o teu partido, e é isso aí. Então agora eu aproveito para te deixar um espacinho para as considerações finais, quer deixar um recado pro pessoal, aproveitar, estamos em semana política, né? E a câmera tá aqui, tu pode falar direto pro pessoal que tá em casa, e depois eu encerro daí. Muito obrigada. Bom, primeiro agradecer, né, Graça? E Sim. dizer que eu estava preocupado com o tempo, né? E agora eu vejo que a preocupação deveria ser com o curto tempo, né? Esse tempo aqui passou que eu não vi. Por Deus, eu achei que nós estávamos na metade da gravação quando você falou, já deu os 40 minutos e tal, né? Mas dizer assim, ó, que as pessoas participem na política. Não precisa vir para o PT. Não precisa ser de esquerda, mas que entrem na política. Que assumam um partido político, que seja parte dessa sociedade, que não deixe que criminalizem a política, porque a política é uma coisa bonita, é uma coisa limpa, é uma coisa sadia. Quando ela deixa de ter essas qualidades, ela deixa de ser política, ela passa a ser politicagem. Então faça política de uma forma limpa, de uma forma aberta, aceitando a opinião do diferente, aceitando todas as opiniões. Você pode enriquecer com as opiniões adversas, né? E é o que nós temos que fazer, nós temos que aproveitar ao máximo essa diversidade de ideia que o povo brasileiro tem. Então, juntando todas essas formas de pensamento, eu não tenho dúvida que o Brasil um dia vai ser uma grande nação, vai ser uma nação de primeiro mundo. Nós temos recursos naturais, nós temos um povo trabalhador, nós temos um povo ordeiro, nós temos um povo capaz. Eu participei esses dias como jurado da Feira da Ciência. Eu me espantei com a capacidade daquelas crianças de criar, de propor maneiras diferentes de você se relacionar no meio ambiente, de formas sustentáveis. Então é muito importante acreditar que o povo brasileiro é capaz, é um povo trabalhador. E isso se faz você ocupando os espaços, não há espaço vazio. Muito bem, muito obrigada, Matheus. Muito obrigada a você que nos acompanhou aqui nos estúdios da Top TV, você na política. Fica o convite, venha participar. Gratidão à Loja Mãe da Guria, que é colaboradora deste programa. Graças à Loja Mãe da Guria estamos aqui trazendo informação para você que está em casa. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e venha participar. Até a próxima!